Paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Mais uma live. Deixa eu falar gravação, você não gosta de ficar falando live, não é muito bom não gosto muito não. Mais uma gravação aqui pro nosso canal. Se inscreve lá, considera se inscrever no nosso canal. A gente está tratando de alguns assuntos, sempre trazendo um assunto novo para falar com os irmãos. Papo Reto com o Pastor, só procurar lá Papo Reto com o Pastor, compartilha, dá o seu joinha, inscreve lá no canal, ativa o sininho para você estar aí recebendo, vendo o Pastor Nelson. Pastor Nelson Reis, para quem não nos conhece, estamos aqui já vestindo amarelo. Nesse caso aqui é o manto sagrado do Real Vasco da Gama, vai se acostumando com esse nome, igual o Real Madrid. Real Vasco da Gama. Um dia vamos falar sobre isso, sobre o nosso clube com os irmãos. Mas já vestindo o amarelo, quero lembrar os irmãos, lembrar os amigos, lembrar todos que nos assistem. Dia 25 agora, grande encontro aí feito pelo meu colega, o pastor Silas Malafaia, no dia 25, ali em São Paulo. Grande movimento para todo o Brasil, mas está aberto para, nesse dia, todo o Brasil está vestindo verde e amarelo. Todo mundo está na rua, está no trabalho, está de verde e amarelo, está no shopping, onde você for, está de verde e amarelo. E lá, a grande massa que vai estar lá, já tem várias autoridades já confirmadas, presidentes de outros países, autoridades, políticos do Brasil inteiro, governadores. O governador Tarcísio vai estar lá, governador de São Paulo. Então vamos fazer a nossa parte. Nosso Brasil está necessitando, muitas coisas obscuras acontecendo. Então vamos ver aí o chamado do nosso querido pastor e amigo Silas Malafaia, aí junto com o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. A igreja tem que lutar, a igreja tem que estar preparada para fazer a sua parte cívica também. Oração é ação, oração é falar com Deus. A fé sem a obra é morta. Oração é a fé, e a caminhada, o id, é as obras. E nós temos dever com a nossa parte, ser submisso às nossas autoridades e respeitar a nossa bandeira, respeitar a nossa Constituição. Então vamos lutar pela nossa liberdade, estar ali lutando pelos nossos direitos. Amém? Louvado seja Deus. Temos falado aí, ainda estamos ruminando aquela palavra que Deus nos deu, né? O grande impacto, o grande assunto que se estende sobre o carnaval. O grande momento não foi a escola que ganhou, não foi as folias que aconteceram, mas algo impactante. É Deus mostrando que Ele é Deus, deixa Deus ser Deus na nossa vida. Nós sempre falamos sobre isso. Deus mostrando que Ele é Deus. Em meio ao carnaval, o assunto arrebatamento da igreja foi ecoado. Todo mundo, outros países está se falando sobre isso, foi matéria, e pregaram-se o evangelho, e pessoas foram impactadas em outros trios elétricos. Houve defesa de um, defesa de outro, como eu falei no outro vídeo, e teve louvores a Deus. Os sambas pararam e começaram a entoar louvores a Deus, e multidões que estavam ali de foliões foram impactados pelo poder da palavra do nosso Deus. Então é muito importante a gente estar glorificando a Deus e entendendo esse momento de Deus nas nossas vidas, como igreja. Para não ficar nas nossas palavras, nosso videozinho sempre é curto, é 15 minutos, no máximo 20 minutos. Já estamos com 4 minutinhos. Eu quero dividir aqui, permita o pastor Nelson estar dividindo com você, onde você estiver ouvindo, uma palavra que se encontra aqui no segundo livro das Crônicas de Israel. É bom para a gente saber, toda vez que nós lermos segundo Samuel, segundo Crônicas, no Velho Testamento a gente fala no masculino, porque são livros, segundo livro das Crônicas, segundo livro de Samuel.
Não é primeira crônica, nem primeira, segunda Samuel, não, primeiro. Agora, quando nós estamos no Novo Testamento, são as cartas ou epístolas. Então é primeira Coríntios, segundos Coríntios, porque são cartas ou epístolas, tá bom? Segundo livro das crônicas de Israel, aqui no capítulo 7, versículo 14, diz uma palavra muito conhecida aqui na Bíblia Sagrada. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Sararei o seu coração. Na maioria das vezes que a palavra se refere à terra, está falando no nosso coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei o seu coração e sararei a sua terra. Esse é o momento de busca. A igreja, desde que ela foi chamada, a igreja, desde que ela foi escolhida, o homem e a mulher, desde que sentiu o impacto desta poderosa palavra na sua vida, ele recebeu um chamado para ter esse canal com Deus. A vinda do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, ele veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. E ele foi esse canal, essa ponte. E agora nós podemos ouvir e Deus, podemos clamar e Deus vai estar ouvindo as nossas orações. Porque a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. E ele fala aqui algo tremendo. Meu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo escolhido, meu povo, aqueles que pertencem a Deus, ou seja, aqueles que ele resgatou, que se chama pelo meu nome, que se chama de povo de Deus, que dá testemunho, que é reconhecido, se humilhar, dobrar os joelhos, reconhecer que não somos nada sem Deus, reconhecer a soberania, o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas vidas, se humilhar, se esvaziar, entregar a vida a Deus, depender completamente de Deus e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu virei os céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se converter dos seus maus caminhos. Aqui é as coisas mais difíceis. Porque geralmente os maus caminhos que as pessoas andam é aquilo que ela mais gosta de fazer. Se converter. Conversão vem de mudar o caminho, convergir. Você está indo para o norte, vai para o sul. Está indo para o leste, vai para o oeste. Se convergir, mudar completamente. É aquilo que a gente ouve as pessoas falarem depois de um tempo de crente. Quando eu aceitei Jesus, Jesus começou a transformar a minha vida. E as pessoas que eu não vi há algum tempo, quando me viram, falavam: você é completamente diferente, não sei o que aconteceu. Você está diferente, tem alguma coisa diferente em você. Como os discípulos ali queriam se esconder assim que Jesus morreu. E você fala como um deles, você pronuncia como um deles, você se veste como um deles. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue se esconder, não tem como se esconder. Falávamos no início sobre a igreja que somos nós, templo do Espírito Santo de Deus. Os três grandes ministérios, ministério do Pai, ministério do Filho e agora ministério da graça, ministério do Espírito Santo de Deus, favor, graça, favor e merecido. Jesus veio distante do homem, falava na sarça, falava nas nuvens, falava no trovão, falava na tempestade. Depois Deus veio, o ministério de Jesus veio ao lado do homem. O ministério de Deus veio distante, o ministério de Jesus veio ao lado do homem. E agora o Espírito Santo de Deus vem dentro de nós.
No Ministério da Graça, nós somos tornados casa espiritual, morada do Senhor, templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Igreja orgânica, igreja organizada. Estamos na igreja, no templo feito para nós nos reunirmos. Ali está a igreja organizada, nosso templo, onde a gente aprende na escola dominical, onde a gente se reúne, onde a gente se prepara para cumprir o ID, eclésia. A igreja vem de eclésia, tirados para fora. Esse é o grande significado da igreja. Então lá na igreja organizada nós aprendemos, somos instruídos, somos ali ensinados a ganhar almas, ensinados na palavra no trato e no comprometimento com o Senhor. Mas nós somos a igreja orgânica, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então aonde está um servo de Deus, onde está uma serva de Deus, ali está a igreja. Por isso a palavra de Deus diz: aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. E a gente vê, às vezes, homens e mulheres de Deus passando dificuldade, com problemas grandes na cabeça, mas aonde você pisar a planta dos pés, Deus vai te dar por herança. Aonde você estiver pisando, Deus vai te abençoar. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, os livros de todo mal. Você e eu, como igreja orgânica do Senhor, temos os anjos do Senhor acampados ao nosso redor. Temos as palavras de vitória. Você é a igreja representada ali naquele momento. Sim, você tem o seu tempo, tem a igreja organizada, a igreja CNPJ, a liderança lá, o anjo da igreja, o pastor da igreja, o ministério de louvor, mas aonde você está, ali está a igreja orgânica, ali está o templo do Espírito Santo de Deus, atuando, a palavra de Deus representada em mim, representada em você. E a promessa do Senhor para as nossas vidas aqui no segundo livro das Crônicas de Israel 7:14, fala que o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados. O salmista diz que dele não lembra mais e sarará o nosso coração. Há uma promessa na minha e na tua vida de cura total, ficar sarado, completamente sarado os nossos corações de toda enfermidade, de toda mágoa, de toda dor, de tudo aquilo que nos persegue, de todo o passado, de toda acusação. Isso vai sarar o nosso coração. Ele está ali dentro, trabalhando, se movendo na minha e na tua vida. Basta tão somente entender que essa autoridade de eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida. Como igreja você tem que ter essa autoridade, você tem que ter esse entendimento. Eu possuo o Espírito Santo, eu possuo o Paracleto, ele mora dentro de mim, ele faz morada em mim. Então quando você começar a entender isso, que você é igreja, que você tem esse título, eu sou pertencente ao povo de Deus. Eu sou pertencente ao povo do Criador do céu, do Criador da terra. Eu sou pertencente ao povo daquele que, pelo poder da sua palavra, tudo que foi feito se fez. E nada foi feito sem a presença, sem a autoridade, sem a palavra dele. Eu tenho um Paracleto, eu tenho o Espírito Santo dentro da minha vida. E aí você vai olhar para o seu problema e vai começar a ver que ele está pequeno. Você vai ver como ele é pequeno diante da autoridade do Deus Espírito Santo que mora dentro de nossas vidas. Esse mesmo que geme por nós com gemidos inexprimíveis, diz a sacrossanta palavra do Senhor. Então, clamar, entender, eu sou esse povo, eu sou chamado, eu sou reconhecido como povo de Deus. Eu tenho autoridade, a poder nas palavras de Deus que sai da minha boca. Porque não é palavra de homem, não é palavra de mulher. Às vezes nós estamos passando por um momento da nossa vida que a gente só consegue orar por nós mesmos. Nós nos sentimos assim, tão fracos, tão sem autoridade, que a gente já não consegue orar, não consegue apresentar uma pessoa. Às vezes a pessoa se sente assim. E isso é natural, isso é humildade diante de Deus. Sabe por quê? A oração ela é pessoal.
A palavra não, a palavra é espiritual. A oração ela é da pessoa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha as condições que o Senhor fala que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar. Às vezes a gente chama uma pessoa para fazer uma oração sem conhecer a vida da pessoa, sem ter intimidade com a pessoa. Quando você chama alguém para orar, você tem que conhecer, você tem que ter intimidade com a pessoa, você tem que saber como é que aquela pessoa está procedendo. Às vezes a pessoa está ali, está na fé, está buscando, mas ainda não se arrependeu dos seus maus caminhos. E a palavra de Deus diz que a única oração que tem efeito é a oração do justo, daquele que foi justificado por Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a busca do homem, a busca da mulher é se acoplar, é se sentir realmente povo de Deus, é buscar de Deus justificativa, que Deus justifique as nossas vidas, que no tropeço, que nos erros do passado, você sinta dentro do seu coração o mover do Espírito Santo de Deus e se sinta justificado por Deus, pelo arrependimento, pelo que a palavra diz, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar. Eu, o Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Há uma autoridade dentro de você, você é povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós vemos isso lá nas epístolas de Pedro, a autoridade que Deus nos dá como povo dele. Esse é você, esse sou eu. A promessa do Senhor para as nossas vidas é que Ele vai ouvir, vai perdoar os pecados e vai sarar o nosso coração, vai ficar sarado o nosso coração, curado. Você é curada, você é curado, sua família é curada nesse momento, seus filhos. A história da sua vida, o Senhor é aquele que muda a nossa história, muda a sorte das nossas vidas. Então somente orar, entender, absorver quem eu sou nesse contexto, o que é a igreja orgânica, que sou eu, o que é a igreja organizada, que é o meu tempo, que é junto com os meus irmãos, a comunhão com os irmãos. O salmista dizia: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, juntos nós somos fortes, como igreja, mas aonde nós estivermos, ali está a igreja. Ainda que esteja você sozinho, mas ali está a igreja. Aonde eu e você estiver, ainda que estejamos sozinhos, repito, ali está a poderosa, a inerrante palavra do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. É por aí, diz um grande amigo meu, creio, acho que ele ainda é presbítero, por mim já teria consagrado ele pastor. Edir, adoro aquele homem. É por aí, é desse jeito, papo reto. Nós somos aqui de carne. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, as coisas carnais são discernidas carnalmente. Temos que ter esse papo reto. As paixões da vida, a palavra de Deus diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê, pastor? Porque você é templo do Espírito Santo de Deus, porque você é igreja orgânica, porque você pertence a um povo de propriedade exclusiva de Deus. Receba essa palavra, receba essa autoridade. Amém? Você esteve comigo até aqui, dá o seu joinha aí, comenta, manda um abraço aí do pastor Nelson, comenta, ativa lá o sininho para toda vez que eu botar um vídeo novo você está recebendo, e compartilha, por favor, compartilhe todas as suas redes sociais para que vidas e famílias estejam abençoadas. Estamos chegando aí aos 20 minutos, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor sobre nossas vidas levante o seu rosto e nos dê a paz.